Você já se perguntou por que duas pessoas comem praticamente a mesma coisa e uma emagrece e a outra não? A resposta está na fisiologia do seu corpo. E hoje eu vou te explicar o que realmente acontece com o seu corpo quando você tenta emagrecer. E quando você entende a fisiologia do seu corpo, você vai entender que emagrecer vai muito além da força de vontade. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Evelyn, eu sou farmacêutica, sou especialista em prescrição farmacêutica e bem-vindos ao Seu Corpo Explica, um episódio no qual eu vou estar te explicando de uma maneira fácil como o seu organismo funciona e com essas informações você conseguirá viver de uma forma mais saudável. Então vamos ao nosso vídeo, vamos iniciar falando sobre o metabolismo, que eu acredito que está aí num tópico dos mais comentados, que é o metabolismo, né? Enfim, o nosso corpo, ele foi gerado para responder a mudanças, né, que nós fazemos no nosso organismo, né? Como nós vamos falar sobre emagrecimento, não tem como a gente falar sobre dieta, né? Então a gente precisa falar sobre dieta, porque o início de toda a fase de emagrecimento é iniciar uma dieta, né? Então quando você inicia uma dieta, o seu corpo ele vai entender essa falta de alimento como um aviso para o seu corpo que ele precisa economizar energia, tá? É por isso que muita gente acha talvez que seu metabolismo ele tenha parado, né? Não, é porque ele precisa se adaptar a essa nova fase, a essa diminuição de energia, tá? Por isso que talvez você pode pensar, meu metabolismo parou. Não, gente, seu metabolismo ele não vai parar, ele vai se adaptar, tá bom? E ao iniciar uma dieta, você pode perceber que nos primeiros dias você consegue perder assim uma quantidade grande de peso na balança. Às vezes você perde até medidas, né? Mas é importante ressaltar que no início de uma dieta o que a gente perde é água, né? Que a gente tem muita água acumulada no nosso corpo. E quando você começa uma dieta, principalmente com a perca de carboidrato, você tende a eliminar bastante água do seu corpo, tá? E como eu já disse, né, ao longo desse período de dieta, o nosso corpo ele tende a se adaptar, né? Umas pessoas começam a sentir fraquezas, outras pessoas começam a sentir mais fome, né? Mas isso é normal, tá? É o seu metabolismo se adaptando. E como eu já citei, não é que o seu metabolismo parou, ele está se adaptando, né, a esse novo consumo de energia que o seu corpo está tendo, tá bom? Imagina que o nosso corpo ele é igual um carro. Mesmo estacionado, ele precisa, né, de combustível para poder manter o motor ligado, assim somos nós. Nós gastamos energia o tempo todo, né? Por isso, o nosso organismo ele precisa se adaptar a essa nova fase, tá bom? O seu metabolismo ele precisa se adaptar a essa nova fase. Muita gente acha que a principal causa do sobrepeso, gente, é o metabolismo lento, mas não é, tá? Porque o que julga muito é os seus hábitos diários, tá? É sua alimentação, se você pratica atividade física, isso também pesa muito na balança, tá bom? E talvez você esteja se perguntando, mas por que tem algumas pessoas que conseguem emagrecer e outras não? Enfim, quando você começa aí a sua dieta, como eu já expliquei, que chega um determinado ponto em que você começa a sentir mais fome, você acaba cedendo a essa fome, né? Então você começa a se alimentar novamente de maneira errada, né? E essas pessoas que conseguem emagrecer são as pessoas que elas conseguem manter o hábito saudável de alimentação, elas conseguem proporcionar um déficit calórico bem regular, bem legal, entendeu? E é onde que elas conseguem atingir o objetivo de emagrecimento, tá? Esse aqui é o ponto, na verdade, né?
é você manter aí a sua alimentação, mesmo com o seu corpo se adaptando, né? Às vezes você pode sentir fraqueza, fome em excesso, mas é normal, tá? Porque o seu metabolismo, ele precisa se adaptar ao seu gasto de energia, tá bom? Bom, gente, no próximo episódio você vai entender por que sentimos fome mesmo depois de comer, tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal para você não perder os próximos episódios do Seu Corpo Explica, tá bom? Deixa o like, compartilha. Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo, se Deus quiser.